Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Vim fazer esse vídeo aqui porque eu vou responder duas perguntas que me fizeram ontem. E uma foi a respeito da localização do hostel onde eu estou, porque eu estou todo dia indo para a praia. Por quê? Porque esse hostel está localizado aqui no fim da rua, é a Praia da Joaquina. Então é muito pertinho, eu vou para lá todos os dias, ver o mar, ver as estrelas, ver a lua. E a outra pergunta que eu vou responder é justamente sobre o que significa essa lua cheia em Escorpião. A Lua nesse momento não está cheia, ela está crescente, porém ela tem aí uma aspectação, né? Está acontecendo um movimento planetário muito interessante para esse momento, né? Esse dia. E eu quero aqui trazer esse boletim galáctico para vocês. Bem cedinho, a Lua, ela fez uma conjunção com Plutão, esse planeta que rege o signo de Escorpião e que traz a temática de morte e renascimento, né? Traz a gente para o fundo do poço, né? Das nossas profundezas, para que lá de dentro a gente possa resgatar alguns tesouros. Porém, muitas vezes é necessário, né? A gente fazer esse olhar profundo para que a gente possa voltar lá para onde existem, né? Esse limbo aí que quer ainda nos condicionar a viver os processos repetitivos da vida. Então aí pode surgir algum desconforto, né? Até porque também hoje o Kim Enlaçador de Mundos Elétrico traz muito essa temática aí da transformação, da morte, do renascimento. E aquilo, gente, aquilo que está ultrapassado, que não serve mais para a nossa vida, a gente tem que se desfazer. Não pode ter apego, tem que ter desapego, tem que ter espaço livre para que o novo chegue. E muitas das vezes a gente está apegado a migalhas, a coisas que realmente não estão mais fazendo sentido, mas a gente está ali porque a gente se apega a crenças, valores, a padrões, né, inconscientes e que nos trazem sofrimento e a gente permanece ali no limbo, né? E embora esteja ocorrendo toda essa conversa planetária e densa, profunda nos céus, que estão trazendo dentro de nós essa ebulição de emoções mais desconfortáveis, angustiantes, isso tem um porquê, né? À tarde, a Lua, ela vai fazer um aspecto incrível com Júpiter, né? Uma oposição. Júpiter fala exatamente das nossas crenças e vai ocorrer um grande trígono de água, um grande triângulo, onde lá em cima a Lua vai estar em Escorpião, aqui embaixo o Sol junto com Mercúrio em Câncer e na outra extremidade Saturno em Peixes. Então, isso quer dizer que todas essas emoções que vão estar ebulindo, elas vão estar sendo pautadas num grande processo alquímico de cura, a partir das nossas crenças. Então, esse é o momento de virada. Se emergirem emoções muito densas, muito profundas ali, relacionadas a padrões inconscientes, relacionados à compulsão, a vícios, a coisas que trazem mesmo esse desconforto, né, da gente saber lidar, mágoas, esse é o momento de você sentir profundamente, mas para acolher, para você poder se integrar. Esse é o momento de você sentir essas emoções para que você possa se purificar e agora ter uma escolha, né, de ir em busca de novas informações, trazer autocompaixão, auto-amor, né, para que agora você se direcione para um novo caminho de maior consciência, de maior expansão para o seu próprio processo de evolução. Então continue assistindo esse vídeo e percebam essa mensagem que eu falei há anos atrás ali no meu processo de jornada e que faz todo sentido para esse momento presente. Vou usar aquela expressão horrorosa, né? Utilizar, matar dois coelhos com uma cajadada só. Que expressão horrorosa, né? Aliás, coitado dos coelhinhos, a gente aprende tanta coisa horrorosa na infância, né? Igual a história do atirei o pau no gato. Coitado do gato, minha gente. Não precisa mais disso, de atirar pau no gato, matar coelhinho. Mas vocês entenderam, eu vou utilizar esse trajeto que eu já estou fazendo para contar uma história. Essa história, ela foi muito significativa, importante na minha vida. Quando eu soube dela, me fez refletir bastante. E que vai meio que servir para reflexão justamente do que significa essa lua. E essa história eu li no livro A República, na faculdade. Através dela que se foi feito também referência, né, do filme Matrix e do filme Show de Truman. Excepcionais esses filmes. E essa história é sobre o mito da caverna de Platão. Vou arrumar aqui. Então era uma vez várias pessoas que estavam no fundo de uma caverna. Essas pessoas, elas nasciam, cresciam, morriam todas lá. Tudo que elas sabiam da vida era só aquilo que elas experienciavam e que elas vivenciavam ali dentro daquela caverna. E elas estavam aprisionadas
em frente a uma parede. E através dessa parede elas conseguiam assistir através de uma única frechinha de luz que atravessava, né, desde lá de cima até essa parede projetada em frente a esses prisioneiros. Era uma luz de uma fogueira. Tinha uma fogueira lá fora e através da luz dessa fogueira a parede projetava sombras de várias das pessoas que ali passavam, de vários animais e por aí vai. Aqui eu estou passando agora no fim da rua, a última casinha. Essa casinha aqui é maravilhosa, ela é toda cheia de planta. Eu passo por ela aqui e tem um cheirinho de incenso. Acho que mora uma bruxinha aqui nesse lugar. É muito gostoso. Aqui a gente já começa a pisar na areiazinha. Vou inclusive até tirar a sandália para me continuar a contar para vocês essa história. Então beleza. Aí essas pessoas prisioneiras, elas estavam lá no fundo daquela caverna e passavam o dia e noite assistindo a projeção na parede das sombras, né, da luz refletida por aquela fogueira que estava do lado de fora. E era só naquilo que elas acreditavam, porque de certa forma era só aquilo que elas tinham vivenciado e experienciado. Até que, em um certo momento, um desses prisioneiros conseguiu se libertar. Aqui a gente começa a entrar numa florestinha, sabe? Coisa mais gostosa aqui, ó. A gente vai caminhando nessa areia branquinha, limpinha, fofinha. E vou contar a história. E aí, cara, um desses prisioneiros conseguiu sair da caverna. E, cara, quando ele saiu da caverna, ele pôde ver as coisas de fato como elas eram. Ele percebeu que do lado de fora as coisas eram iluminadas pela luz do sol. Então, ele teve muita dificuldade, sabe, de realmente parar e perceber que existia um mundo real de frente para ele. E de certa forma até causou dor, porque igual quando a gente acorda de um soninho gostoso e vai abrir uma janela, a gente não sente dificuldade de estar de frente para uma luz muito forte. Da mesma forma, esse ex-prisioneiro, ele teve essa dificuldade, sabe, de confrontar e realmente ver que as coisas elas estavam sendo iluminadas e que tudo aquilo que antes ele acreditava eram as sombras que estavam sendo projetadas naquela parede. Então imagina, para ele ter aquele confronto de que tudo aquilo que ele tinha aprendido a vida inteira, tudo aquilo que ele achava que era real, todas as crenças, tudo aquilo que ele, sabe, pensava que a vida era, não era como a vida era de fato. E essa é a grande moral dessa história, porque remete também ao histórico de Sócrates, né, que foi o filósofo que confrontou todas as questões sociais do tempo dele e, de certa forma, isso fez com que ele, no fim, fosse condenado à morte. Por quê? Porque ele estava tentando mostrar a luz para as pessoas. Da mesma forma, isso aconteceu com Jesus, né? O exemplo mais claro que a gente consegue hoje perceber. Jesus ele falava sobre a luz, sobre uma vida verdadeira, uma vida com mais abundância, iluminação, mas isso remexeu tanto com as estruturas sociais da época, né? Que colocavam a fé dentro de um grande mercadão e que, no fim, Jesus foi crucificado. Olha só, eu estou pisando nas dunas aqui, ó, lá na frente aqui eu vou encontrar a praia, mas, cara, só de estar aqui já é maravilhoso. E essa história, ela reflete de fato aquilo que é a jornada de todo ser humano, sabe? Em certo momento a gente aprende tanta coisa na nossa vida, igual essa historinha também dos coelhinhos, do gatinho, que a gente atira pau neles e tal. Cara, tanta coisa errada que a gente aprende, sabe? Não só na estrutura da educação, sabe? Tanta coisa que a gente aprende inutilmente, que a gente não usa pra vida. Além de coisas também relacionadas à religião e tal. Eu, por exemplo, fui condenado ao inferno desde a infância. Então, cara, isso será que é uma mensagem de amor? Uma mensagem coerente com aquilo que Jesus de fato veio fazer, pregar, que era o amor incondicional? Não, né? Isso eu acho que é tipo A mais B. A gente vê isso hoje sendo pregado em nome de Jesus? Não. Então, é uma coisa que hoje a gente está podendo confrontar, e para muitas pessoas que hoje se verem confrontadas com as suas próprias crenças sobre o que acha ser a vida real, verdadeira,
estão passando por um perrengue, assim, em relação às crenças, né, sendo o tempo inteiro desestruturadas. Então, essa é uma história que remete ao filósofo, né, que é aquele que questiona a vida e sai da caverna. E essa subida até o topo dessa caverna, ela significa a ascensão da nossa alma a essas coisas mais sensíveis, as coisas que são inteligíveis, que às vezes não precisam de fato serem entendidas com o racional, mas apenas sentidas. E dessa forma a gente consegue tirar muitas lições para o nosso dia, para a nossa vida prática, porque a lua cheia, ela fala exatamente sobre essa temática. Ela é uma lua que fala sobre renascimento, e que para a gente renascer de fato, para a gente se curar, para a gente realmente acessar a abundância, a gente também precisa morrer para coisas velhas, para a gente ressignificar as coisas, para a gente de fato desacreditar aquilo que não faz mais sentido e caminhar para frente. E isso é o que representa essa lua cheia agora. É uma lua que fala sobre renascimento, mudanças de valores, de crenças e tudo aquilo que nos aprisiona. Então aqui eu cheguei na praia, cheguei no mar. Espero que esse vídeo seja útil para quem perguntou isso. Se tiver achado interessante, comenta e compartilha. Um beijo. Tchau.